terra e suplica a Deus para nos ajudar a utilizar nosso limitado tempo nesta vida de modo adequado e produtivo. Baruch Hashem. Então, por isso, amados, em favor da terra prometida, Israel, em favor do povo judeu, das forças de defesa de Israel, o Salmo 90 como bênção, proteção e vitória, sucesso no empreendimento que estão fazendo. Oração de Moisés, o homem de Deus. O Eterno tem sido nosso abrigo em todas as gerações. Antes que se formassem as montanhas, antes que fosse criada a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes o homem tornar ao pó e dizes, arrependei-vos, ó filhos do homem. Ante ti 1000 anos são como um dia que passou, como uma vigília noturna. Tu os arrebatas e os conduzes ao sono. Sua vida é como a da relva passageira, pois somos consumidos por tua ira e conturbados por tua indignação. Exibiste ante ti nossa iniquidade, nosso mais secretos pecados são expostos à luz da tua presença. Na verdade, ecoam-se nossos dias sob tua desaprovação, gastamos nossos anos de vida como som que se desvanece. É de 70 anos a extensão das nossas vidas, ou para os mais fortes, 80 anos. O que seria orgulho e sucesso não passa de fadiga e enfado, pois rapidamente se esvai e termina. Quem compreende o poder de tua cólera para temer como deveria a tua reprovação? Ensina-nos a contar de nossos dias, a alcançar sabedoria do coração. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando teremos de esperar? Volta-te para teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua benignidade, para que nos possamos regozijar e cantar ao longo de nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos afligiste, dos anos em que nos abateu a adversidade. Revela a teus servos tuas obras e cobre teus filhos de tua glória, que sobre nós pouse da tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos faz prosperar. Que as forças de defesa de Israel tenham completo sucesso nas suas incursões e que assim o inimigo realmente seja abatido de tal forma que leve décadas e muitas décadas para se reerguer, porque na verdade não haverá mais tempo para se erguer, pois os dias de Mashiach estão para iniciar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, amém. Ok? Hoje na história judaica, no dia 11 de Reishivan, 5784, nós temos aí o falecimento de Metushelar, no ano 1656, antes da Era Comum, Metushelar, conhecido como Matusalém, o ser humano de vida mais longa que já existiu. Faleceu aos 969 anos, no dia 11 de Reishivan do ano 1656, antes da Era Comum. A contar da criação. Antes da Era Comum corresponde ao ano 2105, antes da Era Comum. E nos dias da criação, a contar desde os dias da criação, 1656. Foi exatamente 7 dias antes do início do dilúvio. Foi descendente de Adã e avô de Noar, Metushelar, os nossos sábios falam que Metushelar foi o homem, melhor dizendo, foi o homem mais velho da Terra, com 969 anos, e ele faleceu uma semana antes do dilúvio, Então, Metushelar era necessário que viesse a falecer, senão o dilúvio não aconteceria, porque Metushelar, ele era um tzadik da sua geração, e realmente, por honra a esse tzadik, o dilúvio não poderia começar. Então ele faleceu uma semana antes do dilúvio, e isso significa que Deus deu o prazo correto de uma semana de luto, que são 7 dias, portanto os 7 dias de luto foi devidamente respeitado pela morte de Metushelar. E aí então, depois de 7 dias,
iniciou o dilúvio na face da terra. No ano 1553, né, antes da Era Comum, né, que corresponde também ao dia 11 de Reshvan de 2208, a contar da criação, a matriarca Rachel faleceu ao dar à luz o seu segundo filho, Beniamim. Rachel nasceu em Harã, na Mesopotâmia, aproximadamente 1585 antes da Era Comum. Seu pai foi Labã, irmão da mãe de Iacov, Irívica, né? Iacov foi à casa de Labã em 1576 antes da Era Comum, fugindo da ira do seu irmão Esav. Apaixonou-se por Rachel e trabalhou durante 7 anos cuidando dos trabalhos de Labã, né, os seus rebanhos, em troca da mão de Rachel em casamento. Mas Labã enganou o sobrinho e na manhã após o casamento, Iacov descobriu que tinha desposado a irmã mais velha de Rachel, Leia. Então Labã concordou dar-lhe Rachel como esposa também, mas somente após outros 7 anos de trabalho. Rachel não teve filhos durante muitos anos, ao passo que a sua irmã mais velha teve 6 filhos e uma filha, né, a Diná. Finalmente, em 1562, ela deu à luz um filho, Iosef. 9 anos depois, enquanto Iacov e sua família estavam a caminho do lar ancestral de Iacov, né, em Hebron, após uma ausência de 22 anos, ela teve o segundo filho, que morreu ao nascer. Iacov enterrou ao lado da estrada de Betlehem. Ali, né, como diz o profeta Jeremias, em Irmiarro, capítulo 31, verso 14, Rachel chora pelos seus filhos, pois eles se foram. Aqui é exatamente um momento também profético na morte de Rachel, porque exatamente naquele caminho, na estrada de Betlehem, quando da destruição do primeiro templo, né, os filhos de Rachel, né, o povo judeu, é levado cativo para a Babilônia. E eles passariam exatamente ali, nessa estrada, junto ao túmulo de Rachel, e ali, então, eles estariam suplicando, né, pelos méritos de Rachel, que o exílio fosse curto, né? E realmente Rachel chora e ela pede para Deus que realmente o exílio seja por um curto espaço de tempo. E em méritos de Rachel, Deus realmente encurta o tempo do exílio, né, babilônico do povo judeu. Então ficou em 70 anos. O seu túmulo serve de local de oração para os judeus há mais de 35 séculos. O falecimento do mestre racídico, o Rav Nahum de Chernobyl, em 1797, foi discípulo do segundo líder do movimento racídico, o Rabi Doveber, de Meserite, e fundador da dinastia Chernobyl de rebes racídicos, né? Então, esta é o histórico da data do dia de hoje, 11 de Reshvan, ok? Muito bom isso daí. Ontem nós tivemos uma palavra sobre Hamas, né? E algumas pessoas pediram um repeteco, né, dessa questão aí, para que a gente possa esclarecer um pouco mais. Outros pediram, né, essas 2 folhas que nós apresentamos aqui, de Bereshit, capítulo 6, verso 11, e Isaías, capítulo 60, verso 18, que fizesse um PDF e colocasse nos grupos Benei Noa, né? Então nós estamos aí preparando essa questão aí para poder, sem sombra de dúvidas, trazer essa questão aí. Então vejam bem, né, primeiramente nós queremos aí, né, enfatizar a questão do Hamas dentro do aspecto, né, de Bereshit, né, Gênesis capítulo 6, verso 11. Então em Bereshit capítulo 6, verso 11, nós temos aí o versículo que diz, né, Vatishachet haaretz lifnei haelohim Vatmale haaretz Hamas. Então aqui, né, nós temos Hamas, que é o Het, o Men
e Samer, Hamas, que está no finalzinho do versículo 11 do capítulo 6 de Bereshit, ok? Hamas, né, ele tem a sua raiz em Shahat, que significa corrupção, decadência, perversão, imoralidade sexual, idolatria. Hamas, do hebraico, literalmente significa imoralidade sexual, idolatria, violência, opressão, crueldade e injúria, né? Então, nesse aspecto aqui, nós temos exatamente a questão da origem de Hamas. E dentro dessa origem de Hamas, o que nós temos aí foi exatamente antes do dilúvio, onde que fala que a terra se encheu de violência. Então, o que significa isso, que a terra se encheu de violência? Tudo aquilo que vocês viram nos 2 primeiros dias, no dia 7 e 8 de outubro, o que os terroristas do Hamas fizeram em Israel, é só você pegar aquilo tudo lá e colocar nos dias antes do dilúvio, para você ter uma noção como que era exatamente aquela geração antes do dilúvio. Totalmente insensível às coisas espirituais, movidos realmente pela corrupção, decadência, perversão, imoralidade sexual. As depravações sexuais que você vê nos dias atuais não são novidades, não. Já era uma realidade nos dias de Noé, antes do dilúvio. Depois do dilúvio, também teve repeteco dessa porcaria toda aí, né? O Egito sempre foi essa representação decadente. Depois vieram os outros impérios, na mesma decadência, no mesmo Hamas, na mesma linha de Hamas, ok? Né? A Babilônia, os medos persas, os gregos, os romanos e companhia limitada. E está aí presente nos dias atuais, sem sombra de dúvidas, né? Não só no campo, como nós vimos aí nesses dias atrás, os terroristas no sentido de fazer o que fizeram ali, né? Mas também essa violência, esse Hamas, né? O seu significado de corrupção, decadência, perversão, imoralidade sexual, idolatria, violência, opressão, crueldade, injúria, está presente entre todas as nações. É uma realidade triste, sem sombra de dúvidas. Por isso que realmente, né, a nossa viva esperança, ombro a ombro com o povo judeu, é Mashiach, que se revele a qualquer momento, mesmo agora. Amém, vê amém. Né? Porque somente Mashiach é que poderá vencer 100%, radicalmente, colocando um ponto final em Hamas. Sejam os grupos extremistas, terroristas, ou sejam todos e qualquer tipo de corrupção, decadência, perversão, imoralidade sexual, idolatria, crueldade, injúria e por aí afora vai. Entendeu? Então, o que nós fazemos na atualidade, nós estamos aí diminuindo a força dos extremistas, vivenciando realmente uma realidade espiritual. É aí que realmente nós estamos vencendo o mal, entendeu? Então não é o momento de se acovardar, não é o momento de se ficar trancado em casa, né? Não é o momento de ter medo e pavor, muito pelo contrário, é o medo de realmente colocar a Emuná e Bitavon em evidência e cumprir como nós vamos ver aqui, né, brilhar como as estrelas, que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre essa questão aí, do dia de hoje. Então nós vamos ver essa questão. É para você brilhar, não é para você se esconder. E para você brilhar, você tem que aparecer, né? E, lógico, com todas as cautelas de praxe, não restam dúvidas, mas nós não podemos nos esconder. Essa que é uma realidade, sem sombra de dúvidas, ok? E a segunda parte que nós temos aí, né, em que, de fato, o capítulo 60 de Isaías, né, não se ouvirá mais violência em sua terra, nem roubo, nem destruição dentro de suas fronteiras, e você chamará de salvação,
né? Seus muros e seus portões de louvor. Então nós temos aí realmente dentro do versículo 18 do capítulo 60, então nós temos aí Lo Ishma Od Hamas Bearetzer Shod Vashever Bigevulair Vekarat Yeshua Romotair Ushearair Tehilá. Então nós temos aí exatamente, né, em português essa expressão aí. Então violência, nós temos aqui mais uma vez o Hamas, onde nós vemos aí em vermelho o Het, o Men e o Samer, né? Hamas. Não se ouvirá mais de Hamas, será totalmente erradicado. Ontem, por engano, nós mostramos essa palavra aqui como Yeshua, mas a verdadeira palavra Yeshua é essa daqui que está em vermelho, ok? Então, corrigindo aí, então essa palavra que está sublinhada aqui embaixo, em vermelho, é Yeshua, onde você tem aí o Yud, o Shin, o Vav com ponto massorético, o Dagesh, né? Que significa que ele vai para a vogal U, né, o Ain e o Rei. Então temos aí Yeshua, certo? Ou seja, você ouvirá realmente de salvação, chamará de salvação essa questão que acontecerá nesses dias, os dias de Mashiach. Então, vejam bem, né? Nós alertamos aí sobre a questão de as pessoas, né, inverterem, né, a seu bel prazer. É que nem a questão política, né? As pessoas elas procuram puxar a sardinha para o seu lado, né? Em todo lugar é assim, né? E quando se puxa a sardinha para o seu lado de forma errada, é uma complicação que não tem tamanho, né? Não sei se dá para você perceber aqui nessa imagem. Nós temos uma imagem aqui do muro, o Kotel, né, conhecido como Muro das Lamentações, e simplesmente está fervilhando de judeus ali, né? Então essa imagem, né, alguns grupos aí messiânicos e missionários e companhia limitada, né, usaram essa imagem aqui, né, e colocaram um som lá. Não dá para perceber direito se o som é original do local ou se foi um som que foi feito dentro de um templo religioso, né, onde as pessoas cantam Yeshua, né, dando margem, entre aspas, né, para o Messias, né, que eles falam que é o Messias, dizendo que o povo judeu está convergindo para Yeshua, né, no hebraico e na forma que todo mundo conhece, Jesus Cristo, Companhia Limitada. Então, na realidade, é uma mentira que não é mentira cabeluda essa, né? É uma mentira muito cabeluda. Então, realmente, nos dias de grandes festividades, e essa festividade aqui, pela foto, ela indica que foi uma festividade de grande porte, onde realmente a peregrinação do povo judeu à terra prometida é muito grande. Então, os judeus do mundo inteiro convergem realmente para o muro, né, o Kotel, e lá eles realmente louvam e cantam a Hashem. E a maioria das canções, elas falam exatamente de salvação. Como nós vemos aqui em Isaías 60, verso 18. Não se ouvirá mais de violência, Hamas, em sua terra, nem roubo, nem destruição dentro de suas fronteiras. E você chamará de salvação, Yeshua, seus muros e seus portões de louvor. Então ali eles não estão clamando por Yeshua, e muito menos, entre aspas, né, se convertendo para Yeshua, que o mundo messiânico e religioso cristão fala que é Jesus Cristo, ok? Então, o que acontece aí é que grupos religiosos, certos grupos religiosos, para dar importância ao seu movimento, eles mostram uma imagem dessa, colocam um sonzinho ali, né? E o povo judeu está falando de Yeshua, salvação, não está falando de pessoa, não está falando de personalidade, não está falando de nenhuma divindade, está falando de salvação. E como diz Isaías capítulo 43, versos 9 a 11,
Deus falando através do profeta, fala bem claro, fora de mim não há Salvador, não há Deus e nem Salvador. Então, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, é o seu bendito Salvador, é o nosso Salvador, não tem outro. Então, cuidado com essas falácias que se apresentam por aí, porque nem tudo que brilha é ouro, entendeu? Então, se toma muito cuidado com isso. Então, nós temos aqui, né, de forma simples e resumida, nós temos a origem do Hamas, Gênesis capítulo 6, verso 11, que fala tudo sobre questão de violências em todos os níveis. E depois em Isaías capítulo 60, verso 18, nós temos aí realmente a demonstração da solução final para o Hamas, né? Para todo tipo de violência e extremismo, né? Vão cair por terra completamente nos dias de Mashiach, ok? Então essa é a questão aí que nós temos aí para trazer aos amados. Quanto à questão desses acontecimentos aí, né, que estão, infelizmente, aí, né, permeando todo o noticiário nos quatro ventos do planeta, então vejam bem, os nossos mestres, né, do Rabad traz para nós, entre vários artigos, né, fala sobre a questão de que a incrível alegria de Simchat Torá, que foi no dia 7 de outubro, que foi abalada, manchada pelos ataques extremistas terroristas do Hamas, né, com notícias devastadoras vindas de Israel, do sul de Israel. Centenas de queridos irmãos, famílias, né, foram assassinados, sequestrados e outros milhares foram feridos. Compreensivelmente, todo o mundo judaico está horrorizado e angustiado. E é durante esses momentos que recorremos à palavra do Rebbe, que nos deu uma orientação clara e fortalecedora para tais situações. Então, em primeiro lugar, o Rebbe nos ensina. Devemos fortalecer nossa emuná e bitachon, fé e confiança. Em Hashem, ele nos protege e presta especial atenção aos que vivem na terra de Israel. Além disso, ensina o Rebbe, devemos tomar medidas práticas usando nossas armas espirituais, Torá e mandamentos. Mais especificamente, o Rebbe sempre incentivou o aumento do estudo da Torá, tefilá, as preces diárias, e de sedaká, ofertas, doações, dízimos, etc. E especialmente fortalecer a campanha dos 10 mandamentos com ênfase na colocação de tefilim, que são aquelas correias de couro que se amarram nos braços e depois aqui, né, em torno da cabeça, e aquela caixinha na testa, que fica aqui na frente da testa, os tefilim, obviamente 100% específico para o povo judeu. Nós, o povo judeu, somos todos um só corpo. O que acontece com o pé impacta a cabeça e vice-versa. Cada mitzvah que um judeu cumpre em qualquer lugar do mundo tem uma poderosa influência protetora sobre nossos companheiros, especialmente agora nos judeus que vivem em Israel. Então cumpram ainda mais uma mitzvah, e com a ajuda do Criador, veremos coletivamente uma Yeshua notável muito em breve, ou seja, veremos uma salvação notável muito em breve, ou seja, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Um outro aspecto que nós temos dentro dessas questões aqui é que, de fato, desde o dia 7 de outubro, né, o que está acontecendo realmente em Israel. O Rebbe sempre incentivou o aumento do estudo da Torá, tefilá, as preces diárias, e de sedaká, ofertas, doações, dízimos, etc. E especialmente fortalecer a campanha dos 10 mandamentos com ênfase na colocação de tefilim, que são aquelas correias de couro que se amarram nos braços e depois aqui, né, em torno da cabeça, e aquela caixinha na testa, que fica aqui na frente da testa, os tefilim, obviamente 100% específico para o povo judeu. Nós, o povo judeu, somos todos um só corpo. O que acontece com o pé impacta a cabeça e vice-versa. Cada mitzvah que um judeu cumpre em qualquer lugar do mundo
tem uma poderosa influência protetora sobre nossos companheiros, especialmente agora nos judeus que vivem em Israel. Então cumpram ainda mais uma mitzvah, e com a ajuda do Criador, veremos coletivamente uma Yeshua notável muito em breve, ou seja, veremos uma salvação notável muito em breve, ou seja, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Um outro aspecto que nós temos dentro dessas questões aqui é que, de fato, desde o dia 7 de outubro, né, o que está acontecendo realmente em Israel? Os soldados israelenses estão em busca de tzitzit. Ok? Tivemos aí um pequeno corte no sinal da internet, mas acho que já voltou, né? Baruch Hashem. Estamos de volta aí, pessoal? Ok? Vamos lá. Então vejam bem, os soldados israelenses estão em busca de tefilim, aliás, de tzitzit, que são as 4 franjas, né, que são penduradas nos 4 cantos da roupa, ok? Então, por que está acontecendo isto? Né? Então, os nossos mestres do Chabad, eles trazem para nós que trata-se apenas numa questão de orgulho judaico ou há mais razões para essa busca por mais tzitzit que os soldados judeus estão fazendo e o povo, né, os homens em geral, estão fazendo em Eretz Israel? Então, a resposta que os nossos mestres do Chabad trazem para nós é o seguinte: além de ser uma mitzvah, um preceito, um mandamento muito importante, o uso do tzitzit está fortemente associado à proteção e à redenção do povo judeu. Então, sim, esses soldados têm uma grande motivação para adquiri-los. Abrindo um parênteses aqui, e é bom você prestar atenção nesse detalhe. Lembra-se bem que dentro do Guia Benei Noach, né, editado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstadit, bem como também os comentários dos sábios, Maimonides, Rashi e Companhia Limitada, né, fala exatamente sobre a questão do tzitzit, os fios, as franjas, né, pendurados nos 4 cantos de uma vestimenta, que o homem judeu usa, né? Então, nós vamos ver aqui, de forma bem pontual, o porquê que o não-judeu não pode usar o tzitzit. Preste bem atenção nisso. O porquê que o não-judeu não pode usar o tzitzit. Preste atenção até o final destes ensinamentos dos nossos rabinos do Chabad. Então vamos lá. A mitzvah de amarrar os tzitzit, os fios, as franjas, nas pontas da roupa é única. A rigor, você não precisa amarrar tzitzit em roupas que tenham 4 pontas. Aliás, você só precisa amarrar tzitzit em roupas que tenham 4 pontas. No entanto, os sábios enfatizam a importância de se esforçar para cumprir a mitzvah, uma vez que ela começa a sua resposta aqui agora. Uma vez que ela corresponde a todas as 613 mitzvot, preceitos, 613. Isso é evidente na própria palavra. Agora vem, como diz o outro, o esclarecimento sem sombra de dúvidas, ok? O valor numérico para a palavra tzitzit, o valor numérico é 600. Porém, você adiciona 5 nós, porque o tzitzit, ele tem 5 nós, certo? Em cada tzitzit. E 8 fios amarrados nessas que corresponde às franjas em torno das 4 pontas da vestimenta. Então nós temos a palavra tzitzit, 600, valor numérico 600. Aí nós temos 5 nós dentro do tzitzit, certo? Então vai para 605. E depois nós temos 8 fios, que são as franjas na sua totalidade.
Ok? Então, 605 mais 8, nós vamos ter um total de 613, o valor numérico do tzitzit. Ou seja, o número total das mitzvot da Torá para o povo judeu. Então, os 613 mandamentos que nós sabemos muito bem, decore e saltear, que a Torá contém 613 mandamentos específicos para o povo judeu e 7 leis de Noa, ou 7 leis universais, para os não-judeus. Então, para os não-judeus, são as 7 leis universais ou de Noa. Para o povo judeu, literalmente, 613 mandamentos, ou mitzvot. Ou seja, quem tem o dever de usar tzitzit? O judeu, o homem judeu. Os Benei Noa, não lhe é permitido usar tzitzit. E todo e qualquer segmento que faz uma mistureba por aí, inclusive certos segmentos que colocam até um fio azul, sendo que o povo judeu não tem fio azul, porque o animal que tinha a tintura desse tal de azul turquesa, falam azul turquesa, mas é um azul muito especial, né? O azul turquesa. Então esse animal que tinha essa tintura para fazer o tingimento desse fio azul, como está escrito na Torá, ele foi extinto. Então não tem essa fantasia de colocar um fio azul turquesa aí dizendo que é o fio azul da Torá. Não é. Não é. É uma imitação. É um verdadeiro Paraguai na conversa aí. As pessoas estão desvirtuando a prática do tzitzit. Primeiro, não judeu não é para usar. Segundo, coloca um fio azul, sendo que o povo judeu não coloca um fio azul. Aí aparece aí uns espertos, para não falar um palavrão, e dizem que sabem mais do que o povo judeu, e colocam um fio azul celeste. Misericórdia! Deixem de ser cegos, ignorantes, tapados. Abram os olhos do entendimento, da sabedoria e da compreensão, meu Deus do céu. Procure fontes verdadeiras, monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, dentro do campo ortodoxo, principalmente, para não serem enganados. Essa que é a realidade. Então, usar tzitzit também é uma das únicas mitzvot que envolve a pessoa, e uma das poucas que você pode cumprir o dia todo, todos os dias do ano, mesmo enquanto estiver ocupado em outras tarefas. O tzitzit, ele fornece proteção espiritual. São cumpridas principalmente para cumprir e conectar-se à vontade divina. Mas, ao mesmo tempo, cada mitzvah tem suas próprias propriedades especiais, diz os nossos sábios. Que a mitzvah do tzitzit, do tefilim, que são as correias, né? As correias que se prendem no braço e a caixinha que vem na testa, que também é só para judeu, não é para não judeu. Também não judeus estão se fantasiando aí também com tefilim. Mezuzá, a mezuzá também é uma prática ainda 100% para o judeu, não para os não judeus. Ok? Seguindo uma orientação rabínica, você serve a Deus com estilo de vida judaica, dentro do padrão realmente que você pode alegrar, satisfazer, né, o coração de Deus, e você prestar um ótimo serviço a Hashem e expandir realmente o monoteísmo com fundamento judaico nos 4 cantos da terra, certo? Ombro a ombro com o seu irmão mais velho, o povo judeu. Ponto final, né? O filho mais novo não pode querer ser mais importante do que o filho mais velho. O filho caçula não pode querer ser aí, né, bater no peito e dizer que é mais importante do que o filho primogênito. O filho primogênito de Deus é o povo judeu, ponto. Então os não-judeus parem de inventar moda. Venham convergir para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Venham convergir realmente para a Torá e não para lendas que estão criando por aí, entre elas a proibição que é de criar religiões, e estão criando religiões, né? Parem com isso.
O Mashiach está para se revelar a qualquer momento. Não é tempo mais de ficar com brincadeira. É tempo de realidade. E você vai encontrar isso dentro de uma ortodoxia judaica da palavra. Ok? Então, por isso, tzitzit, tefilim e mezuzá juntos servem como proteção contra forças espirituais negativas. Qualquer um que tenha tefilim na cabeça, tefilim no braço, tzitzit na roupa e uma mezuzá na porta, é fortalecido por todos os lados para que não peque, como é afirmado no versículo de Eclesiastes Kohelet, né, que nos fala exatamente sobre essa questão aqui, né? Capítulo 4, verso 12. Um cordão triplo não se quebra rapidamente. E também Salmo 34, verso 8, que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Né? Então, realmente, a proteção divina, ela está conosco quando nós estamos cumprindo a vontade divina. E não quando nós estamos criando, né, lendas, criando coisas que não estão em conexão com a verdade bíblica. Então, quando você começa a inventar, dar uma de professor pardal, você sai de uma conexão com Deus e você entra numa conexão com o seu ego, com o seu eu, entendeu? Aí vem aquele jogo das paixões, né? O meu líder fulano de tal, o meu segmento religioso tal, né? E acabam tudo fugindo da raiz que é a Torá, ok? Então é isso daí. Isso também se estende à proteção contra danos físicos. O Zohar, livro do Esplendor, e o Midrash dos nossos mestres, promete que usar tzitzit protege contra ferimentos e destruição, bem como contra o mal olhado. Está entendendo porque as forças de defesa de Israel estão aumentando o uso realmente do tzitzit, as franjas nos 4 cantos das vestimentas? Por essa razão, o santo Ari, né, o Rabi Yitzhak Luria, do século XVI, né, em Israel, na cidade de Sfat, aconselhou os seus seguidores a usar tzitzit à noite. Tecnicamente, é uma mitzvah apenas para o dia, mas devido à proteção que fornece, muitos judeus também usam tzitzit por cima do pijama. Na mesma linha, o nosso Rebbe Menachem Mendel ocasionalmente aconselhou aqueles que precisavam de proteção extra a usar tzitzit. Isso é claro, além de colocar tefilim todos os dias, o que não apenas protege, mas também é uma mitzvah obrigatória para o judeu. O tzitzit, ele pode derrotar os inimigos. Muito relevante para as nossas circunstâncias atuais, o Midrash aconselha: no mérito da mitzvah do tzitzit, os inimigos de Israel serão destruídos. Conforme diz, né, Jó capítulo 38, verso 13, Jó diz assim: para agarrar, aliás, no mérito da mitzvah do tzitzit, os inimigos de Israel serão destruídos. E como diz Jó, né, para agarrar os cantos da terra, para que os ímpios sejam sacudidos dela. Então esta é uma referência à mitzvah de tzitzit, que está presa nos 4 cantos das vestes do judeu. Então corresponde aos 4 cantos da terra, né? Então o uso do tzitzit pelo judeu sacode realmente a terra e faz com que os ímpios sejam realmente sacudidos, abalados e sejam vencidos, sejam derrotados, ok? E também está conectado com a ressurreição dos mortos, segundo os nossos sábios, né? Os comentários explicam que os 4 cantos da vestimenta do tzitzit aludem à reunião dos exilados dos 4 cantos do mundo, ou seja, o povo judeu sendo reunido dos 4 cantos do mundo. Enquanto os próprios tzitzit aludem à ressurreição dos mortos, o que acontecerá como parte da redenção final nos dias de Mashiach. Não admira que o povo de Israel, tanto soldados como civis, estejam em busca de adquirir tzitzit. E não há nada que nos impeça fora de Israel também o fazer. O efeito das mitzvot não é local. Uma mitzvah que o judeu cumpre em qualquer lugar do mundo
ajuda todos os judeus no mundo inteiro e em Israel. Então, automaticamente, de forma especial, né, aqueles que estão em Israel são agraciados, né? Com desejos e preces para que finalmente haja paz na Terra Santa e no mundo todo, que possamos assistir à vinda de Mashiach e à ressurreição dos mortos, muito em breve, em nossos dias, a qualquer momento, agora mesmo. Amém, amém. Ok? Então, amados, nesses dois artigos que os nossos mestres Rabadi trazem para nós, sobre a questão do tzitzit, que as forças de defesa de Israel e tanto cidadãos civis comuns estão procurando, né, realmente aquele que não era praticante de usar tzitzit, e agora eles estão em Israel e no mundo inteiro. Os judeus estão se voltando a usar tzitzit, justamente devido a essas prerrogativas que há, de fato, no cumprimento, né, dessa mitzvah para o povo judeu em qualquer lugar do mundo mesmo, ok? Mas aqui o que nos chama a atenção é o seguinte, amados. Este é um grande sinal que Mashiach está para se revelar a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. A unidade do povo judeu é uma das características à iminente revelação de Mashiach. E isso é um alerta para os Benei Noach, para os não-judeus que estão realmente no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É tempo de união e unidade. Não é tempo de se perder com vaidades. Não é tempo de se perder com o nosso ego, o nosso egocentrismo. É tempo de união e unidade. É isso que importa, é isso que é importante, para que nós possamos somar ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, para que Mashiach se revele realmente em nossos dias e comece a redenção final agora mesmo. Amém, vem amém. Então não é tempo de se perder, é tempo de se unir realmente em união, em unidade. Por isso não vamos abrir mão realmente dessa prerrogativa. E exatamente é por isso que os nossos rabinos Rabadi estão aí realmente anunciando nos quatro cantos, né? O momento de aparente grande maldição é porque está oculta uma bênção muito maior do que a própria maldição que se apresentou nesses 2 dias de outubro, dia 7 e dia 8 de outubro, né? E então, amados, que a grande bênção, né? A bênção maior que todos esperam no mundo judaico, e isso tem contaminado no bom sentido aqueles que têm se arraigado cada vez mais no monoteísmo com fundamento judaico, é exatamente a revelação do justo Mashiach. Então é tempo de Mashiach, né? O que pode ocorrer a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então por isso, união e unidade, para que nós possamos ver esta graça nos nossos dias. Amém, vem amém. E por isso, né, vamos intensificar o estudo da Torá, a nossa techuvá, o nosso retorno a Hashem, para um verdadeiro e genuíno arrependimento no nosso dia a dia, o nosso serviço diário a Hashem, as nossas preces diárias, né, o estudo das 7 leis de Noah, suas ramificações, e a de Sedaká, né, intensifique a sua de Sedaká, doações, ofertas, dízimos, na sua comunidade local, na sinagoga sede no Brooklyn, São Paulo, com Rav Yaakov, na sinagoga da sua regional, ou aquela, dependendo das circunstâncias, aquela que é do seu agrado. Faça com que esses 5 tópicos sejam uma realidade na sua vida. Simplesmente, não invente coisas como usar tzitzit, tefilim, mezuzá, que não é para os não-judeus. É 100% para os judeus, ponto. Vamos fazer aquilo que é da nossa competência e vamos fazer da melhor forma possível, porque isso nós estaremos realmente em igualdade de condições, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, na presença divina, para a revelação de Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Ok? Então é isso daí, amados. Então vejam bem, hoje nós estamos aí, né, dentro da nossa quinta aliá,
no capítulo 14, verso 21, até o capítulo 15, o verso 6, onde nós temos aí, né, o momento que Avram retorna vitorioso da guerra contra os 4 reis, né, e o rei de Sodoma, né, diz a Abraão: dá-me as almas, né, ou seja, as pessoas que você resgatou, e quanto aos bens materiais, fique para você, não tem problema. Então, disse a Abraão, né, no capítulo 14, verso 22, disse Abraão ao rei de Sodoma: levanta minha mão ao Eterno, Deus Altíssimo, Criador de céus e terra, que nem um fio e até uma correia de sapato tomarei de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo o que os mancebos comeram e a parte dos homens que foram comigo, né? Aner, Escol e Mamre, eles tomarão as suas partes, o que lhe é de direito, né? E depois destas coisas manifestou-se a palavra do Eterno a Abraão, dizendo na visão: não temas, Abraão, eu te amparo, teu prêmio é muito grande. E disse Abraão, né, Eterno Deus, que darás a mim? Eu ando sem filhos, herdeiros, e o encarregado da minha casa é o Damasceno Eliezer, né? E Deus diz a ele: eis que, aliás, ainda, né, disse Abraão, né, eis que a mim não deste semente, e é meu escravo que vai herdar todas as coisas. E aí então veio a palavra do Eterno para Avram: esse não vai te herdar, senão o que sairá de tuas entranhas, ele te herdará. E quando aqui ele está falando de tuas entranhas, é exatamente com referência a ele e Sarai. Aqui ainda era Avram e Sarai, ok? Então era nesse sentido que Deus estava falando, o casal devidamente casado na presença divina. E disse-lhe: assim será a tua semente. E acreditou a Avram no Eterno, e Deus lhe considerou isto como mérito, né? Porque ele realmente creu na vontade divina, né? Então aqui nós temos, né, dentro dessa questão aqui, Rashi diz: sempre que a escritura usa a expressão ahar, como neste caso significa imediatamente depois, enquanto que aharei não quer dizer que o depois seja o imediato, né? Então, depois destas coisas, ela está exatamente conectada com ahar, né? Então, depois dessas coisas, ou seja, imediatamente depois. Então, o capítulo 15 é uma continuidade do capítulo 14, não algo separado em si, mas é uma continuidade, ok? Então, não há separação dentro dessa questão aqui. Então, por isso é usado o termo ahar, né? Depois destas coisas, né? Ahar. Por ter vencido milagrosamente a batalha, ele temia, né? Avram temia ter recebido uma recompensa divina por todos os méritos da sua vida. Deus então assegurou-lhe que teu prêmio é muito grande. E Abrão, ele temia também ser punido por ter tirado a vida dos seus inimigos, e que estes voltassem a se organizar para vingar-se deles. Então Deus lhe assegurara: não temas, Abrão, eu te amparo, nem pelo que passou, nem pelo futuro. Eu serei o teu escudo, né? Como os comentários de Rashi sobre esse aspecto aqui dessa passagem do capítulo 15, né? O verso 1. Né? Não temas, Abrão, eu te amparo, teu prêmio é muito grande. Né? Então significa aqui de forma bem clara que ninguém tem o poder de vencer a descendência de Abraham Avinu, ok? E é isso que a história tem mostrado através dos milênios. Tem sofrido alguns nocautes, né? Temporários também, né? Alguns nocautes temporários, que nem aconteceu dia 7 e dia 8 de outubro. Mas aí já se recompõe, se reorganiza, e aí a reação ela é realmente para colocar o inimigo lá
debaixo do pó da terra, ok? Porque Deus diz, eu sou o teu escudo, né? Abraão dá aquela choradinha, né? Dizendo, né? Fê-lo sair da sua tenda para observar o céu. O Midrash amplia esta visão dizendo, Deus faz Abraão sair da sua razão estrita e da sua concepção da natureza. Ele tinha consciência que, de acordo com a natureza, era impossível Sara dar à luz um filho devido à sua avançada idade. Deus então ensina-lhe que o povo judeu transcende as leis naturais, simbolizadas aqui pelas estrelas, e que a vontade divina faria Sara dar-lhe um filho. E esta visão simboliza também que, da mesma forma que ninguém pode conquistar as estrelas, nenhuma nação jamais conseguirá destruir o povo judeu. Então, os ensinamentos rabínicos dentro da Torá escrita, né, com a Torá oral que os nossos mestres trazem para nós, mostra exatamente o que estão por detrás das palavras, das letras. Então, nenhuma nação tem o poder de destruir o povo judeu. Nenhuma nação tem o poder de destruir Israel. Podem tentar como têm tentado até aqui, mas não conseguem, não conseguiram e não conseguirão. Entendeu? Então aí é onde que está Emuná e Bitahon. Você precisa pôr em prática. E não se esconder, se amedrontar e por aí afora vai. Entendeu? Então o povo judeu, ele nunca pôde, como diz assim, ficar oculto. Eu vou ficar quietinho no meu canto e beleza, né? Vou ficar quietinho no meu canto, não vou falar com ninguém, não vou mexer com ninguém, aí vão esquecer de mim. Mas não tem jeito. Lembra o conselho que Mordecai deu a Esther? Ainda não sabe que você é uma judia, mas eles vão descobrir uma hora. Entendeu? Então essa é a questão. É uma realidade. Você, como não judeu que vive o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica e anda ombro a ombro com o seu irmão mais velho, o povo judeu, né? Se você é sincero nisto e você vai querer se esconder, não tem como. Mais cedo do que você imagina vão te encontrar, vão te achar, não resta dúvida. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre a questão de que olha para os céus e conta as estrelas, se puderes contá-las. Esta será a tua descendência, né? Como diz aí a palavra, né? Então, o nosso Rebbe, ele diz que o povo judeu será tão numeroso como as estrelas. Seu sentido metafórico é que ele vai brilhar como as estrelas, e sua luz será tão esplendorosa que até mesmo aqueles que caminham em uma densa noite não irão tropeçar. Todos nós somos as luminosas estrelas de Avraham, pois possuímos moral e fortaleza espiritual suficientes para impedir que aqueles que estão à nossa volta tropecem, e ainda conseguimos exercer uma influência positiva entre eles. Aqui o que o nosso Rebbe quer dizer para nós, a começar do próprio povo judeu e depois dos não-judeus que vêm para o monoteísmo com o fundamento judaico e orientação rabínica, né, que também vão brilhar. Por quê? Porque estão em união, em unidade com o povo judeu, ombro a ombro. Em qual serviço? O serviço supremo, a tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então o povo judeu, ele brilha como as estrelas. Significa que ninguém pode destruir o povo judeu. E ao mesmo tempo, né, o povo judeu é a luz para as nações. Por isso que nós estamos aqui, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, através disso daí, o que acontece? Nós vamos expandir no meio dos não-judeus, no meio das nações, mais rapidamente, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Com qual finalidade? Para transformar o mundo, para ser a moradia de Deus, e que Mashiach se revele rapidamente, a qualquer momento,
e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Entendeu? Então, essa é a sua tarefa, é a minha, é a nossa tarefa. Nós não precisamos nos fantasiarmos de judeus, mas podemos viver uma vida estilo judaica, com orientação rabínica, né? Lembrando que tzitzit, tefilim, mezuzá é 100% para o judeu, né? E para os não-judeus temos aí as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais, para podermos andar à luz destas 7 leis universais, e algumas mitzvot, né, que nós podemos cumprir a mais, sempre com orientação rabínica, né? E é por isso que nós seguimos a orientação do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né, dentro da ortodoxia Chabad, ok? Então vamos em frente, temos aí uma grande tarefa pela frente, e não podemos desperdiçar o nosso precioso tempo. Como diz o nosso Rebbe, alguns dizem, tempo é dinheiro, mas o Rebbe diz, mas tempo é vida. Então não vamos perder tempo, porque perder tempo significa perder a vida. Seja forte, seja luz. Até amanhã com a graça de Hashem. Shalom, shalom.